Na pediatria do Revalida, você consegue bastante nota focando na anamnese. Hoje eu vou te mostrar na aula como dominar esse checklist infantil treinando sozinho. Vamos conferir. Fala, doutor. Bem-vindo à aula 3 do nosso treinamento para a prova prática do Revalida. Na aula passada, a gente fez um caso de clínica médica, enfrentando o relógio ali, e hoje a gente vai entrar num terreno onde a banca não avalia só apenas a medicina, mas a sua empatia. Então vamos com pediatria. A regra continua a mesma. Você abre a porta da estação, entra na sala, o cronômetro dos 10 minutos já está rodando contra você. Aí a gente vai lá. Vamos abrir aqui o aplicativo. Vamos pegar um caso de pediatria. Começou, já começa a contar o seu cronômetro e vamos lá, temos 10 minutos. O papel diz o seguinte: você está em uma unidade básica de saúde e vai atender uma criança do sexo masculino, 2 anos de idade, trazida pela mãe com queixa de febre alta, irritabilidade, choro persistente, puxando a orelha direita. Nos próximos 10 minutos você deve diagnosticar e tratar a condição da criança. Então talvez na tua mente já venha um diagnóstico, o que você acha que é, mas lembre-se da teoria dos 100 itens, o óbvio precisa ser dito. Você precisa fazer uma boa anamnese, exame físico, ver se tem procedimentos, ver se tem laboratório, ver se tem alguma imagem para pedir. Exclua isso da sua mente. Tenha certeza que falou, que poderia ter falado nessas sessões. Aí então dá o diagnóstico, passa um tratamento, escuta perguntas, dá orientações para a família, especialmente para as mães. Em caso de pediatria, vamos focar bastante na anamnese, tá? Exame físico e orientações, tá bom? É uma das áreas também que precisa de bastante orientação, principalmente para os pais. Na vida real também é assim. Vamos lá. O avaliador está com o teu checklist e a gente precisa tirar para muitos lados. Teoria dos 100 itens, falar bastante até a boca ficar seca. Então, olhe para a mãe ou para o manequim ali da criança, respira fundo e manda ver a metralhadora de perguntas, né? Vamos com a anamnese. Bom dia, mãezinha. Bom dia, mãe. Eu sou o médico aqui de plantão. Pode se sentar, fique à vontade. Qual é o nome do nosso paciente? Me conta, quando que começou essa febre? Tá? Chegou a medir a temperatura. Ele sempre fica puxando a mesma orelha. Teve algum resfriado, tosse, coriza nos últimos dias? E no histórico dele? Tem algum problema no pré-natal? Teve algum problema no parto? O calendário das vacinas está em dia? Tem a sua cadernetinha aí? Ele está mamando no peito? Ele toma sulfato ferroso? Ele toma vitamina D? Tem alguma alergia a algum remédio? Tá percebendo? Então, o que a gente fez aqui? Perguntei pré-natal, perguntei de vacinas, perguntei de amamentação. No caso de dor de ouvido, talvez isso passe desapercebido, mas às vezes a banca pontua coisas assim. Então, tenha em mente perguntas automáticas, tenha a sua lista de perguntas. Eu vou fazer uma aula só de uma lista de perguntas automáticas que eu vou deixar para cada caso, para você ter ideia que eu usei na minha época. Eu usei o Notion para fazer uma lista de checklists de coisas automáticas que eu falava em quase todas as estações, mesmo que parecia não ter muito sentido, mas não faz nenhum mal se você fizer isso de forma rápida. Nas estações de pediatria, frequentemente a gente perde pontos preciosos nessas perguntas escondidas da puericultura, tá? Então, clico aqui na anamnese depois de fazer essas perguntas. Vamos lá. Mãe refere que a criança de 2 anos está com febre alta, muito irritada há um dia, chora muito, principalmente quando deita, fica puxando a orelha direita e está com pouco apetite. Então, voltamos lá. A tela nos informou essas respostas aí. Vamos para o exame físico, né? Em voz alta a gente narra cada passo que a gente vai falar, né? Lavo minhas mãos, peço permissão para a mãe para examinar o filho. Eu quero sinais vitais, a temperatura, o peso, o perímetro cefálico da criança. Eu vou examinar a garganta dele, vou escutar o pulmão. Vou fazer uma otoscopia bilateral. Peço para a mãe segurar a criança adequadamente, fazer a contenção dela no colo para o exame ser mais seguro. É bom falar da contenção em pediatria, tá? Adora a banca pegar coisas
sobre a segurança do paciente, né? Então, clico aqui no botão do exame físico, regular estado geral, choroso, febril, 38,8, orofaringe sem alterações, otoscopia observa-se membrana timpânica direita abaulada, hiperemiada com perda da translucidez, membrana esquerda sem alterações. Repito, o diagnóstico não é a parte mais difícil do Revalida. Então, às vezes é assim de óbvio, parece até que a gente fica em dúvida, será que não é uma pegadinha? Mas às vezes é bem óbvio mesmo os diagnósticos, mas o nosso estratégia não é só acertar o diagnóstico, é a gente tirar pontos em todas as etapas da prova. Vamos continuar. Então, eu continuo atirando para vários lados, né? Eu vou solicitar um hemograma completo, exame de PCR para avaliar se tem uma infecção grave no sangue. Será que você vai perder ponto? Não vai perder ponto por fazer isso, né? Muito dificilmente eles vão tirar ponto por você pedir coisas a mais, né? Obviamente que não seria necessário na vida real, né? Aí vamos lá no laboratório, não consta no script. Legal. Você pode acontecer isso no dia lá, você pedir um laboratório assim que não é nada errado, mas que eles não vão te dar provavelmente nesse caso. Eles vão ficar te olhando assim com cara de tacho. Às vezes eles nem falam, não consta no script, porque o laboratório é algo que o monitor te entrega, não é algo que o paciente te entrega. Sempre que for algo que o paciente te entrega, normalmente o paciente diz não consta no script. Mas quando é algo que o monitor te entrega, ele simplesmente não fala nada, ele fica te olhando sem reação. Ele não fala não, ele não faz caras, normalmente ele não vai fazer nada, ele só vai ficar te olhando e você fica esperando, ninguém entregou nada, continua para frente, manda ver. Então, significa aqui que nesse caso, se ele não te entregou nada, esquece isso, já perguntou, já falou, segue para frente. Será que a gente pedir alguma imagem? Não vejo necessidade nesse caso. Então, não passo nada, só mentalizo que eu passei pela sessão da imagem. Agora vamos com o diagnóstico. Falo em voz alta, verbalizo, né? Meu diagnóstico é otite média aguda, à direita. E vou passar agora o tratamento do paciente. Vou passar amoxicilina com clavulanato. Pego ali o peso do paciente, calculo a dose, passo a dose calculada por 7 dias, prescrevo ibuprofeno para controlar a dor, talvez uma dipirona, aí clico em tratamento. Lembrando que ele não vai te dar ele não vai te dar o que é o tratamento, ele vai te dar a resposta do tratamento. Após a administração de antitérmica analgésico via oral, a criança apresenta melhora da irritabilidade e redução da febre após 40 minutos. Perceba que o aplicativo induz nesse caso aqui, você ter feito um medicamento ali na hora para o paciente ficar melhor e poder ir para casa melhor. Se você percebeu isso, você pode verbalizar também. Faço ali uma administração de uma dipirona e observo o paciente por 30 minutos para dar de alta, né? Seguimos adiante. Vamos em orientações. Antes de passar para ver se tem alguma pergunta, as minhas orientações são: mãe, vou ficar atento aí com sinais de alarme. Se o paciente não estiver melhor em 2, 3 dias com o uso do antibiótico, se tiver uma febre que não está passando com a dipirona, se ele começar a aumentar a dor na região, dor aqui atrás da orelha, já estou pensando aqui numa complicação da otite. A paciente apresenta vômito, se o paciente apresenta desmaio, e vai destrinchando o máximo de efeitos adversos dos medicamentos ou de complicações. E aí você clica em orientações para ver se tem alguma pergunta. A mãe pergunta: precisa mesmo de antibiótico, doutor? Não pode ser só o dente nascendo? Se eu pingar um azeite morno no ouvido, ajuda? Aí talvez acende uma pulguinha ali pela pergunta. Vou revisar novamente, faço uma horoscopia melhor, observando se tem alguma dentição nova, se tem alguma
sinais de cáries ou abscessos, né? E faltou ali na nossa descrição do exame físico, talvez, né? Um diagnóstico diferencial, mas você verbaliza, você percebe a necessidade, volte atrás, verbaliza. Lembrando que sempre nas correções das provas, eles analisam o que você diz. Até para pedir recurso depois, você pode colocar esse minuto e esse segundo quando você disse. Eu verbalizei ali, ó, horoscopia, verifiquei dentições, verifiquei cáries. Então você verbaliza. E logo em seguida, então, você responde à mãe, né? Mãe, fique tranquila, os dentes podem deixar a criança irritada, mas essa febre alta, essa dor no ouvido, essa tendência do paciente encostar no ouvido e a membrana que eu vi ali do tímpano que está abaulada, nos direcionam para uma doença do ouvido, tá? Então é uma infecção com bactéria, a probabilidade de ser com bactéria é grande e as complicações de você não usar um antibiótico são grandes. Então nesse caso não pingue gotas, não vai ajudar, aumenta o risco de problemas e o que ele vai tomar vai pelo sangue, vai tratar o quadro do ouvido e pode piorar o quadro se você usar essas gotinhas e não usar o antibiótico. Daí o cronômetro bate ali, deu 10 minutos. Então, vamos lá. Vamos para o nosso checklist e ver como é que a gente foi. Nesse caso aqui. Anamnese, caracterização dos sintomas. Adequado seria se você investigou ativamente os sinais de chave, né? Febre, irritabilidade, choro e o sinal clássico de puxar a orelha. Então, tá aí. Acho que a gente fez certinho, né? Anamnese, sintomas associados. Se você questionou sobre os sintomas de infecções de área superior também recentes, né? Você investigou se teve coriza, se teve tosse, que são fatores de risco comum, né? Que a etiologia normalmente vem de um resfriado anterior, né? Então, acredito que a gente fez isso. Realização da otoscopia. Realizou a otoscopia de forma bilateral com a técnica e contenção adequadas para a idade? Fizemos. Achados na otoscopia. Descreveu corretamente os achados da otite média aguda, como hiperemia, abaulamento, perda de translucidez da membrana de pânico. Acredito que não falamos todos, né? Mas o parcialmente adequado seria que disséssemos, viu que o tímpano estava vermelho, mas não descreveu o abalamento. Então, acredito que a gente pontuaria, tendo em vista que a gente focou no abalamento. Não falou todos os sinais clássicos, mas como a gente falou abalamento, acredito que ganharíamos adequado. Formulação da hipótese, formulou o diagnóstico preciso de otite média aguda. Prescreveu antibiótico terapia, amoxicilina, como tratamento para oma, criança de 2 anos com quadro florido. Prescrição de sintomáticos, prescreveu analgesia antitérmica adequada para o controle da dor e da febre. A gente teria ganhado esse ponto mesmo sem ter feito aquele tratamento imediato, né, que a gente pensou que talvez fosse necessário, tendo em vista o resultado ali, né, o efeito do tratamento nos deu a entender isso, mas acho que a gente teria pontuado mesmo só passando o remédio para casa. As orientações com a resposta do antibiótico, explicou para a mãe que pelos achados do exame, abalamento, traço de infecção bacteriana, antibiótico é necessário para a cura e prevenção de complicações. Parcialmente adequado seria dizer que tem que tomar, ou é o protocolo, não foi empático, né? Se você não foi empático com a mãe, com as perguntas dela. Tá? Orientações. O diferencial com os dentes. Explicou que, embora a dentição possa causar irritabilidade, ela não causa febre alta nem os achados específicos encontrados no exame de ouvido. Então, a gente fez isto. E adequados, orientações de mitos populares. Adequado. Orientou ativamente a não pingar azeite ou qualquer outra substância no ouvido, explicando que isso não trata a infecção e pode piorar o quadro. Fizemos isso também. Seria parcialmente se disser melhor não, mas sem justificar. Tá? Profissionalismo, segurança no diagnóstico. Demonstrou segurança ao examinar a criança e comunicar o diagnóstico e plano terapêutico aos pais.
Parcialmente adequado seria se mostrou inseguro durante o exame físico ou na comunicação. Inadequado se não conseguiu estabelecer uma relação de confiança com a mãe. Então, muito importante essa... Olha que interessante, né? É uma questão bem de a atitude durante a consulta. Note que muitas vezes o INEP, no Revalida, ele pontua ou até retira pontos pelas atitudes que você tem, por mais que as palavras que você fala não sejam corretas, mas a forma como você transmitiu, se for ríspido, se você for muito duvidoso, se você não manter uma postura profissional, se você não manter uma seriedade, se você não manter uma empatia, pode ser retirado esse ponto. Então, sempre atue dessa forma. Tá? Então, acredito que a gente pontuaria. Nessa a gente foi melhor, né? Acertamos todas aí com o adequado, salvamos a nota e vamos para a próxima aula, tá? Não adianta ser pediatra e não saber jogar o jogo aqui do checklist, tá? Então, um dever de casa para você, abrir o aplicativo, vai na seção de pediatria, resolva esse caso, resolva outros, treine a sua voz, treine a sua empatia e descubra o que você está deixando de ponto sem desperdiçando oportunidades para ganhar pontos. Te vejo na aula 4.